Olá, bom dia, bem-vindos a esta nossa devocional. Chegamos ao Salmo 2. Na antiguidade cristã, o Salmo 2 e o Salmo 1 formavam em alguns códices um só salmo. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, quando faz menção ao Salmo 2, ele o cita como sendo o primeiro dos salmos. Ao mesmo tempo, a antiguidade cristã, na patrística, inclusive Orígenes, o presbítero, também comentou e interpretou o Salmo 2 como sendo uma unidade literária pertencente ao Salmo 1, ou fazendo com o Salmo 1 exatamente uma totalidade, uma perfeita unidade literária. Isto é interessante porque o Salmo 1 começa com a palavra feliz, bem-aventurado, e o Salmo 2 termina exatamente com a mesma proposta de felicidade, de bem-aventurança. Ao mesmo tempo, a estrutura literária dos dois salmos se equivalem. Enquanto os ímpios se assentam numa roda de escarnecedores no Salmo 1, no Salmo 2, as nações confabulam contra Deus onipotente e o seu ungido, ou seja, também meditam em como derrotar, em como ofender, em como destruir o projeto de Deus. Se no Salmo 1 os santos meditam na palavra de Deus, pensam nela encontram o seu prazer e por meio dela dão frutos, no Salmo 2 são exigidas algumas respostas concretas do crente em face da revolta, do projeto patético daqueles que pensam coisas vãs, quando confabulam, pensando poder destruir os projetos e os intentos de Deus e de maneira especial do seu ungido. Lá no Salmo 2, nós vemos quais são essas atitudes. São 5 pelo menos. A primeira delas é preciso que o crente seja prudente em todas as coisas, que ele tenha exatamente noção do movimento que acontece em seu derredor. Não é possível que o crente viva, por assim dizer, sossegado no meio de um mundo caído, ou pelo menos que ele viva como se não tomasse conhecimento e não tivesse a experiência de que vivemos num contexto anti-reino, anti-Deus, anti-ungido. Então, prudência. O próprio Senhor Jesus disse que era preciso que nós fôssemos simples como as pombas, prudentes como as serpentes. O que significa dizer ter sabedoria e discernimento dos sinais, dos tempos, das pessoas, enfim, do que está acontecendo. Segundo, deixai-vos advertir, ou seja, é o mesmo que dizer deixar-nos instruir pela palavra, advertir pela palavra, conduzir, corrigir pela palavra. Paulo vai dizer a Timóteo que a palavra de Deus é útil tanto para corrigir quanto para admoestar. É útil para fazer com que os nossos corações rebeldes não se deixem levar pela maioria, porque nós sempre seremos um pequeno rebanho. Ainda que os cristãos sejam contados a bilhões, no contexto geral da humanidade, nós sempre seremos uma significativa maioria. E nós, às vezes, podemos ser tentados a entrar no roldão, né, no caldo de cultura ou nos costumes depravados deste mundo, sermos tentados a ter um estilo de vida parecido com os deles, deixando-nos advertir sempre pela palavra. Depois, servir ao Senhor com temor. O antídoto contra a fúria e os projetos vãos, patéticos, daqueles que estabelecem metas, meios, filosofias, ideologias, projetos políticos para atacar veementemente o nosso Deus, o seu ungido que é Cristo, a sua palavra, o reino. A única maneira de nós resistirmos a estas coisas é servindo ao Senhor com temor. O que vale dizer, servir ao Senhor com alegria, dar um patente, porém alegre testemunho de Cristo Jesus, do ungido de Deus em nossas vidas, no mundo, pelo amor ao próximo, pelo serviço e pelas alegrias da salvação. Também é preciso nos alegrar no Senhor, ou seja,
ter assim sempre motivos de ação de graças, de satisfação, de gratidão, longe dos nossos lábios o murmúrio, longe dos nossos lábios a imprecação, longe dos nossos lábios qualquer tipo de palavra que demonstre algum tipo de ressentimento ou de frustração com Deus, que tudo tem provido em nossas vidas. Na verdade, a revolta contida no Salmo 2 é a mesma que vai aparecer mais tarde, tanto em Oséias quanto em Ezequiel. Parece que o cuidado, que o amor, que o relacionamento em amor, que o pacto de Deus se transforma em algemas, em correntes que nos prendem, numa masmorra, alguma coisa difícil. O jugo do Senhor, para esses, é pesado. E nós já entendemos, desde o Evangelho de Mateus, que o jugo do Senhor é suave, que o fardo do Senhor é leve e que nós precisamos nos submeter ao jugo do Senhor. Enfim, é preciso beijar o Filho. Isso significa, numa expressão própria das Escrituras, que é preciso tanto ser submisso quanto ser leal a Ele. Irmãos e irmãs, como nós oramos com o Salmo 2? Como que o Salmo 2 se presta, então, proveitosamente à nossa espiritualidade e à nossa piedade? A primeira coisa a se fazer é pedir a Deus que nos livre sempre e constantemente de um dia sequer em nossas vidas, de alguma maneira, nos tornar cegamente cúmplices das revoltas contra Deus onipotente e o seu ungido. Somos cúmplices na medida em que conscientemente nós esposamos pseudos-verdades, direitos constituídos pela lei humana, oriundo de um coração caído e não temente a Deus. Quando nós defendemos ideias, por exemplo, abrindo brechas para que haja possibilidades para o aborto, como se outros pecados cometidos, eles perdem peso e perdem significância simplesmente porque mudam-se os contextos. O problema é que o pecado não tem nada a ver com cultura ou com épocas. O pecado tem a ver com uma determinação dada, expressa por Deus, que chegando a este ponto, ou violando os limites que nos impedem de ir até Ele, pela lei moral e também por todas as demais prescrições das Escrituras, das implicações do Evangelho, isso constitui pecado, porque é uma afronta à autoridade e à santidade de Deus. Nos fazemos cúmplices quando nos tornamos indiferentes com qualquer movimento político existente no mundo que avilta a dignidade humana, que solapa o direito dos pobres, que não dá a devida atenção aos fracos, que coloca os vulneráveis numa situação de indigência e de miséria e, ao mesmo tempo, de alguma maneira iníqua, privilegia grupos pequenos ou grandes que querem ter direitos a afrontar a Deus, a oprimir e a fazer com que todas as coisas concorram para o seu engrandecimento, o seu empoderamento, à revelia da lei e, ao mesmo tempo, às custas dos mais fracos, daqueles que estão nas periferias existenciais. Que Deus nos livre de sermos homens e mulheres indiferentes à dor do mundo, porque Cristo, o ungido de Deus, o servo sofredor, veio para ser solidário, para ter empatia. Que Deus nos livre de qualquer tipo de cumplicidade com um estilo de vida ou com uma mentalidade presente no mundo que possa demonstrar o quanto nós estamos assentados também à roda dos escarnecedores e confabulando contra o reino de Deus. Irmãos, que o Senhor nos ajude e nos dê a graça de vivermos todos os dias de nossas vidas beijando o Filho, ou seja, submissos a Ele, amando-o, dele dando um testemunho, em tudo sendo prudentes, em tudo servindo ao Senhor com temor, alegrando-nos nele em todas as ocasiões e em todas as coisas, proclamando o seu senhorio sobre as nações e sobre o mundo e convidando os homens a virem para receber o jugo do Senhor, onde encontrarão descanso. Vamos orar? Bondoso Deus, querido Pai, que em Cristo nos destes um Senhor que alivia os nossos pesos, que tira de sobre nós os nossos fardos
e que alivia o peso de nossas cargas, sendo Ele mesmo, Pai querido, a carregar por nós e conosco o peso desta vida. Te agradecemos, Pai querido, porque separaste-nos como um povo para Ti e ajuda-nos, Deus, a sermos distintos pelas boas obras, a sermos distintos pelo nosso amor por Ti, a sermos distintos, ó Deus, deste mundo que confabula noite e dia contra o Senhor e o Seu ungido. Sê conosco e em tudo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. E que Deus muito, muito te abençoe.